Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Brasileiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Filosofia da Religião, que é um grupo ligado à UFC, à Universidade Federal do Ceará, através do programa Educação Tutorial, certo? E eu sou o tutor ou coordenador desse projeto, e hoje eu vou falar sobre o surgimento do conceito filosófico ocidental de Deus. Essa apresentação eu já fiz ao vivo em sala de aula e eu estou gravando uma nova apresentação para ficar registrado e ficar mais público, né? Para pessoas de fora poderem ver essa apresentação, porque não tiveram oportunidade de ver ao vivo. E assim, isso é um modo de divulgar o pensamento filosófico na internet, assim que essas ideias cheguem a mais pessoas. E bem, como eu já disse, o nome da apresentação de hoje é o surgimento do conceito filosófico ocidental de Deus. Agora, uma pequena observação que eu queria fazer logo aqui no título, certo? O título original que eu tinha colocado tinha sido o surgimento do conceito filosófico de Deus no Ocidente. Só que eu acho, depois eu vendo o título, eu acho infeliz falar conceito filosófico de Deus no Ocidente. Porque se a gente for, isso daqui a gente pode ver até em outras apresentações com esse tema específico. Eu vou trazer até uma pessoa para falar sobre isso. Sobre a questão de que o conceito filosófico de Deus não foi uma coisa que surgiu no Ocidente e pelo Ocidente. Não. Na verdade, primeiro, aquilo que a gente considera Ocidente já é uma coisa socialmente construída, né? Porque a Grécia seria o Ocidente, né? Porque exatamente ser grego seria ser ocidental. Isso já é uma coisa construída ali pela tradição filosófica que conta a história, então evidentemente vai ter ali certas preferências que são arbitrárias, tal como chamar ali a Grécia de ocidental, né? Em segundo lugar, porque o conceito filosófico de Deus, ele não é algo que surge apenas aqui no Ocidente. Na verdade, o que a gente viu ali na Grécia são ideias, que a gente vai, eu estou falando de Grécia porque a gente vai falar da Grécia em específico, os conceitos filosóficos, metafísicos que surgem ali, principalmente aqueles que falam sobre Deus, eles são trazidos de outras culturas, como a cultura egípcia, né? A gente vê nos egípcios ideias muito parecidas com as ideias de Platão. Então, isso nos leva a crer que houve ali uma migração de ideias do não ocidente para o ocidente, vamos colocar assim, né? Porque talvez seja até impreciso falar de ocidente nesse sentido na antiguidade, que é outro motivo que dificulta também aqui o título. E por fim, a gente também vai falar aqui de Idade Média, e a gente tem a falsa impressão de que o desenvolvimento filosófico que a gente tem na Idade Média foi algo surgido no Ocidente pelo Ocidente, quando na verdade muitas coisas foram trazidas dos árabes, né? Então não é algo, o Ocidente não surgiu no vácuo, né? O pensamento que a gente compreende hoje como ocidental, ele é algo que é uma amálgama de ideias de povos de outros locais que não é o Ocidente, né? Então, é importante fazer essa observação. Mas, de qualquer modo, o conceito filosófico ocidental de Deus seria um conceito filosófico de Deus que é comum no Ocidente, na tradição filosófica ocidental. Então, mesmo que tenha havido migração de ideia de fora do Ocidente para dentro do Ocidente, o que é que aqui no Ocidente a gente chama de Deus? Tradicionalmente na filosofia, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, vamos passar aqui para a apresentação. Opa. Pronto. Agora, a primeira coisa que eu queria distinguir aqui com vocês, antes da gente partir para a exposição propriamente dita do que é Deus no Ocidente, na tradição filosófica ocidental, essa distinção entre Deus da revelação e Deus dos filósofos. Primeiro a gente vai primeiro uma observação antes da gente partir aqui para a explicação. Essa distinção, ela é uma distinção moderna, certo? Moderna porque ela surgiu ali com o Pascal, o Blaise Pascal, que falava sobre um Deus da revelação, que é aquele Deus que aparece na experiência religiosa, que é o Deus que aparece ali na experiência de uma pessoa que vai para a igreja ou para um terreiro.
Existe o Deus filosófico, que é aquele Deus mais racional, aquele Deus que é mais frio, que é um Deus que ele é tão racional que parece muito diferente do Deus que é descrito ali por nossos familiares ou nós mesmos quando vamos para a igreja, né? E por que eu quero frisar aqui que essa é uma distinção moderna? Porque como a gente vai ver, essa distinção para os gregos, na antiguidade, não fazia sentido. Mas, de qualquer modo, para fins de exposição, essa distinção aqui é interessante e importante para compreender o que seria um conceito filosófico de Deus. Então, eu vou ler aqui para vocês. O Deus da revelação é aquele que aparece em narrativas religiosas de textos sagrados e nas experiências religiosas de pessoas comuns, sem a presença de reflexões filosóficas. Trata-se de uma imagem de Deus mais pessoal e que é marcado pelo despertar de emoções diversas nos indivíduos. Pode-se dizer que é o Deus do senso comum. Então é aquilo que eu falei, né? É aquele Deus que aparece na experiência subjetiva de uma pessoa, de um fiel, de um crente que está indo ali para o templo religioso, que está indo ali para a sua congregação, e ela tem aquela experiência pessoal com o que ela chama de Deus. E isso seria o Deus do senso comum, por quê? Porque ele não vem a partir de uma reflexão filosófica, mas de uma experiência pessoal, de uma pessoa que. E é uma experiência tão pessoal que a pessoa tem até uma ideia mais pessoal de Deus, como um Deus que ama, um Deus que fica alegre, um Deus que fica triste. E isso vai, como na perspectiva do senso comum, ela está lidando com um Deus pessoal, aquele Deus pessoal com o qual ela se relaciona, que tem emoções, também vai despertar emoções na própria pessoa. Então você tem o Deus da revelação nesse sentido, que é aquele Deus do senso comum, certo? E outra observação aqui. Por que eu escolhi esse termo senso comum? Senso comum não significa algo pejorativo. A gente, no debate público, fala muito de senso comum como algo ruim, algo depreciativo, né? Falar, você está muito no senso comum. Só que senso comum, quando a gente fala filosoficamente, não é algo depreciativo. Senso comum, ele tem a ver com intuições pré-filosóficas. O que é isso? Intuições pré-filosóficas são aquelas intuições que nós temos sobre o que é o mundo antes de qualquer reflexão filosófica. Um exemplo que eu acho o mais perfeito para explicar isso é com relação ao tempo. No dia a dia, a gente sabe o que é o tempo. A gente vê sucessões de eventos, nós falamos sobre o tempo todo, né? Nós nos relacionamos com o tempo. Então a gente tem uma intuição do que é o tempo. Mas se você chega para uma pessoa e pergunta para ela o que é precisamente o tempo, ela não vai conseguir responder. E nem porque a pessoa tem falta de inteligência. Nem os filósofos hoje sabem responder exatamente. Não existe consenso o que é o tempo. Existem muitas definições que vão trabalhar com abordagens diferentes que vão discordar entre si. Então, nem os filósofos têm um consenso do que é o tempo. Quem dirá uma pessoa que não estuda filosofia? Mas uma pessoa que não estuda filosofia, ela tem uma intuição do que é o tempo. É como o Agostinho falava, né? Se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei o que é o tempo, porque no dia a dia eu trabalho direto com o tempo. Mas se alguém me pergunta o que é o tempo, eu não sei mais. Ou seja, reflexivamente, é difícil dizer o que é o tempo. Então, no senso comum, a gente sabe o que é o tempo. E senso comum, então, é nesse sentido. É de uma intuição pré-filosófica, uma intuição que nos faz entender, compreender a coisa, mas sem um entendimento reflexivo. E aqui, do mesmo modo, seria com Deus. Nós temos um Deus da revelação, que é um Deus do senso comum, no sentido de ser um Deus cujo conceito ele é adquirido de maneira intuitiva. A pessoa não adquiriu através de uma reflexão filosófica, mas através de uma relação religiosa ali na sua comunidade, no seu templo, no seu local de culto, né? E etc. E se você pergunta para essa pessoa o que é Deus especificamente, até precisamente, ela não vai saber responder. Provavelmente ela vai dar uma resposta que filosoficamente seria vaga ou até imprecisa. Ela pode dizer, Deus é o criador de todas as coisas, ou Deus é amor, Deus é aquilo que eu sinto. Então nunca é uma resposta muito precisa. Então por isso seria o Deus do senso comum, mas senso comum não de uma forma depreciativa, certo? E Deus da revelação, não porque a gente precisa crer aqui, a princípio, que é um Deus que está realmente se revelando.
É Deus da revelação no sentido de que o que é que aparece na experiência subjetiva da pessoa, independentemente se aquela experiência subjetiva corresponde a um Deus que realmente existe ou não, né? Então, é revelação nesse sentido, aquilo que aparece, aquilo que se revela na experiência subjetiva, não a revelação literalmente que vem de Deus, né? A princípio, a gente não precisa considerar a literalidade da revelação para falar em revelação. A gente pode nos limitar a uma ideia mais fenomenológica, ou seja, aquilo que aparece na experiência subjetiva, independente se tem correspondência com o mundo real ou não, certo? Então, agora, o que é o Deus dos filósofos? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Pronto. O Deus dos filósofos é aquele que aparece em reflexões filosóficas, como eu falei para vocês, que usa a razão e a experiência empírica como meio de conhecimento. Nesse caso, o Deus concebido é bastante diferente daquele das narrativas religiosas e experiências religiosas, certo que se trata de um elemento explicativo de uma teoria, não algo com o qual se relaciona emotivamente. Então, assim, o Deus dos filósofos, ele é bem diferente do Deus da revelação, pelo menos aqui a princípio nessa distinção que a gente está fazendo, porque o Deus dos filósofos é um Deus cujo conceito se compreende através da razão e da experiência, né? Ou seja, você não precisa nem acreditar que Deus existe, mas você pode conceber Deus. O que seria Deus se ele existisse? Vamos filosoficamente, vamos filosofar para saber o que seria Deus se ele existisse. Então, essa coisa que se concebe utilizando ali a frieza da razão, né, ou a frieza da experiência empírica, seria o Deus filosófico, que é bem diferente daquele Deus emotivo, pessoal, com o qual a pessoa se relaciona numa igreja. Porque aqui, pessoal, o Deus filosófico, ele é um elemento explicativo de uma teoria. Ele não é um objeto de relação pessoal e emotiva. Não, ele é um elemento explicativo. Por exemplo, se você quer explicar um determinado fenômeno físico do universo, você tem ali uma série de elementos que se conectam entre si a fim de proporcionar uma explicação, né? Mas, e no caso de Deus, filosoficamente falando, é do mesmo jeito. Ele faz parte ali do universo explicativo daquilo que eu quero explicar. Então, se eu quero explicar por que o mundo existe, e eu acredito que Deus ele é uma hipótese para explicar a existência do mundo, eu vou colocar Deus nessa minha teoria como um elemento de explicação como qualquer outro. Ele pode até ter uma importância ontológica no sentido de uma certa prioridade que os outros elementos não têm, né? Porque se Deus criou o mundo, Deus tem uma certa prioridade em relação ao mundo porque ele criou o mundo, no sentido semelhante a como uma mãe tem prioridade ontológica em relação ao filho, já que ela gerou o filho, né? Mas, de todo modo, aqui Deus aparece apenas como um elemento explicativo, não com um objeto de culto ou um ser pessoal com o qual a gente se relaciona, não. Então a diferença seria basicamente essa, certo? Entre o Deus da revelação e o Deus dos filósofos. Vamos passar aqui para o próximo slide. Agora, esse slide eu nomeei de fundamento humano do Deus da revelação. Agora, mas o que é que eu quis dizer aqui com fundamento humano? Primeiro eu tinha colocado origem do Deus da revelação. Só que origem, quando a gente fala em origem de alguma coisa, sempre está muito atrelado à ideia de um acontecimento histórico, cronológico. Algo que aconteceu no tempo e que foi precedido por certos eventos e sucedido por outros eventos. Então, isso seria impreciso para a ideia que eu quero passar aqui. A melhor ideia é de fundamento humano, no sentido de quais são as condições ou o que é que proporciona, o que é que tem em nós que proporciona essa ideia de Deus da revelação. E novamente aqui a gente não precisa, a princípio, tratar o Deus da revelação como realmente existente. O que eu quero passar aqui para vocês é simplesmente a ideia de que nós temos algo em nós mesmos que proporciona nós termos uma experiência com o Deus da revelação. Porque mesmo que Deus não exista, ainda tem algo nas pessoas que faz elas sentirem que estão se relacionando com algo que elas chamam de Deus. Certo? Então, mas o que é então que tem isso em nós que faz essas experiências existirem com esse Deus da revelação, esse Deus que aparece, se revela na experiência subjetiva do crente? Pois bem, o Deus da revelação,
aparece desde os primórdios da humanidade, em sociedades arcaicas, por meio de experiências misteriosas que levam os indivíduos a sentirem-se conectados com algo poderoso que é transcendente e extraordinário, isto é, algo além da natureza extraordinária. Ou seja, a gente vê em relatos, e isso a gente vê desde períodos em que toda a humanidade, né, era formada por caçadores-coletores, por exemplo, há 15 mil anos atrás, e você vê que aqueles povos já tinham mitos que falavam e tinham rituais que apontavam que aqueles povos tinham certas experiências que para eles não eram ordinárias, tal como comer. Né? Eram experiências extraordinárias, que na experiência subjetiva de quem tinha aquela experiência, aparecia como algo que não estava no dia a dia da pessoa. Né? Eu ainda vou fazer outra explicação, outra apresentação só sobre fenomenologia da religião. Mas uma coisa que eu quero adiantar aqui para vocês é uma coisa interessante que o Rudolf Otto, que foi um fenomenólogo da religião, talvez seja um dos mais conhecidos, em que ele descrevia certas características que que estavam presentes na experiência de uma pessoa que dizia estar experimentando Deus. Então ele vai falar de algo grandioso, que parece transcendente, que é tão grande que a pessoa se sente muito pequena diante dela, né? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que há na mente das pessoas, algo ali em nós que nos permite ter esse tipo de experiência, certo? E seja lá o que for, pode ter uma explicação científica do nosso cérebro, pode ter uma explicação mental, né, considerando apenas processos mentais. Seja o que for, de todo modo, é inegável que existe algo em nós que nos faz ou nos capacita para ter esse tipo de experiência, certo? Então, é isso. E eu elenquei aqui algumas experiências que são produtos de estados alterados de consciência, que podem ser gatilhos dessa experiência com o que ficou chamado de Deus da revelação. Agora, o que são, primeiramente, né, o que são estados alterados de consciência? Um estado alterado de consciência, como o próprio nome sugere, é um estado de consciência que não é ordinário. Por exemplo, você está vendo aqui esse vídeo, você está me vendo. Então, o seu cérebro ele está lhe proporcionando uma certa estabilidade que produz para você uma imagem estável do mundo. Você está me vendo, você está vendo uma sucessão de imagens, isso implica que você está tendo uma experiência estável com o mundo. Ou seja, o mundo não tá caótico. Para você tem uma certa organização, aparece na sua experiência com certa organização. Só que um estado alterado de consciência é quando essa estabilidade da experiência subjetiva ela é quebrada. Né? Cientificamente, isso é explicado hoje, pelo menos nas nossas melhores teorias científicas, como um estado que é produto da quebra de conexões cerebrais. Então você tem certas conexões e interconexões cerebrais estáveis que lhes proporcionam, né, experiências subjetivas estáveis e, por N motivos, essas interconexões cerebrais, né, são quebradas e isso gera o que é chamado de cérebro entrópico, e isso leva a uma certa desorganização do cérebro, onde muitas conexões são feitas ao mesmo tempo de maneira até desordenada. Então você perde aquela estabilidade da sua experiência ordinária, então surge ali para você uma experiência anômala, extraordinária. Extraordinária no sentido de estar fora da normalidade. E são experiências que vão produzir uma gama de coisas, né? E eu trouxe aqui algumas para vocês aqui, que é a seguinte. Eu escrevi aqui: essas experiências são produtos de estados alterados de consciência, que eu acabei de explicar, cujos gatilhos são diversos. Por exemplo, uso de psicodélicos. Você usa ayahuasca, você usa LSD, cogumelo, aquelas substâncias vão proporcionar a você estados alterados de consciência. A sua experiência subjetiva vai deixar de ser estável e você vai ter uma série de experiências que são bastante instáveis, vamos dizer assim. Então você vai ter alucinações, você vai ter visões, né? Algo que é muito semelhante até a um sonho, né? Coisas ali que
não fazem sentido ordinariamente, mas que você está vivenciando, né? Agora vocês imaginem uma pessoa há 15 mil anos atrás achando um cogumelo, comendo e tendo esse tipo de experiência. É natural que ela fosse acreditar que aquilo que ela estava experienciando era algo que estava além da natureza ordinária que ela experimentava no seu dia a dia, né? E outros tipos de experiência que eu elenquei aqui são, por exemplo, a experiência de quase morte e o fenômeno de fim de vida, né? Eu vou falar sobre esses dois antes de partir para os outros. A experiência de quase morte, ela é algo que, apesar de no século passado não ter sido muito levado a sério, se achava que era besteira, narrada por pessoas que eram malucas ou pessoas que mentiam. Hoje em dia, se estuda cientificamente a experiência de quase morte. Tanto do ponto de vista neurológico, ou seja, estudo do próprio cérebro, o que acontece no cérebro da pessoa que tem experiência de quase morte, quanto de um ponto de vista fenomenológico, ou seja, quais são as características subjetivas da experiência de quase morte. O que é que aparece em comum nas experiências de quase morte de pessoas que passaram por isso, né? Então, a experiência de quase morte, como o nome sugere, ela é uma experiência de uma pessoa que quase morreu, certo? Uma pessoa cujo cérebro quase parou de funcionar, digamos assim. Uma pessoa que chegou ali no limite da vida, mas não morreu e retornou à vida, digamos assim. Ou pessoas que morrem ali por segundos e são revividas. E, independentemente da explicação científica, porque a explicação científica tem várias, né? Existe hipótese de que é uma questão de falta de oxigenação, tem outras hipóteses que vão falar sobre o cérebro entrópico, que eu falei para vocês, e aí há estudos cientistas que fazem uma correlação entre o uso de psicodélicos e a experiência de quase morte, até porque é uma coisa que faz sentido, porque se você está morrendo, isso significa que as interconexões estáveis do seu cérebro são diluídas, são desfeitas, né? Então você experiencia algo parecido com uma experiência psicodélica mesmo, porque você perde aquela estabilidade que produz experiências estáveis e assim você é entregue ali a uma experiência extraordinária, né, do ponto de vista fenomenológico. Agora imagine também uma pessoa há 15 mil anos atrás tendo esse tipo de experiência. Novamente, seria inevitável, seria até estranho se elas não associassem aquilo com a realidade que realmente existe, né? Transcendente, e assim começam a surgir ideias de deuses, começam a surgir ideias de seres místicos, né? E o fenômeno e os fenômenos de fim de vida, eles não se confundem com a experiência de quase morte. Talvez a gente pudesse até colocar a experiência de quase morte dentro do fenômeno de quase vida. Só que o fenômeno de fim de vida, ele não é um fenômeno em si, ele é uma família de fenômenos, né? E eu coloquei até aí, que é o Peter Fenwick. Tem até uma entrevista maravilhosa com ele no YouTube, onde ele explica assim perfeitamente. Ele é um neurocientista que se propôs a estudar esses fenômenos de fim de vida. O que são isso? São fenômenos de pessoas que elas têm alguma doença ou alguma condição e elas sabem que vão morrer em breve. E entre o período entre a morte da pessoa e quando ela tem a doença ou quando ela sabe que vai morrer em breve, muitas pessoas diferentes narram experiências que são anômalas, são extraordinárias. Como, por exemplo, muitas narram a experiência com visitantes. Pessoas que visitam elas, ou melhor, as visitam e tentam ali acalmá-las, dizer que vai tudo bem. Só que, novamente, né, gente, a gente aqui, a princípio, não precisa pressupor que o que aquelas pessoas estão vendo é real, certo? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é um aspecto da subjetividade humana. Se aquilo é real ou não, não importa. O que importa é o que aparece na subjetividade humana, e o que parece aqui é essa subjetividade humana, dessas relações emotivas, dessas relações mais pessoais, com coisas místicas, digamos assim, que aparecem na experiência, parece que é isso que fundamenta a ideia de um Deus da revelação, né? E isso é algo estudado por um neurocientista, por exemplo, não é uma bobagem, né? E a preocupação dele não é descrever ali não é buscar, será que realmente existe? Não, ele quer descrever fenomenologicamente a coisa e tentar buscar ali alguma relação do cérebro com aquele fenômeno, né? O que é que produz aquele fenômeno, etc. E isso, como eu disse,
parece que é algo que também gera esse ímpeto humano em falar de um Deus da revelação, porque nós temos aqui fenômenos em que as pessoas realmente experimentam algumas coisas diferentes. E outro fenômeno que eu coloquei aqui foi o fenômeno de abdução, né? Que ele foi estudado pelo John Mack, que foi acho que ele era psicólogo de Harvard, se eu não me engano, que ele via muitas pessoas falando de abduções extraterrestres, né? E novamente, eu não estou dizendo que são verdadeiras, né? Mas ele via muitas pessoas dando relatos que foram abduzidas e pessoas que acreditavam fielmente naquilo. E ele entrevistou assim, não sei se foram centenas, acho que foram centenas de pessoas, não sei se passou de 1.000 pessoas, mas foram muitas pessoas que ele entrevistou, usando técnica de hipnose e tal, selecionando ali as experiências que realmente eram confiáveis e as que não eram. Então, foi um estudo realmente. E ele quis estudar o que era esse fenômeno de abdução que as pessoas narravam, né? E o objetivo dele não era, eu vou estudar aqui os extraterrestres, vou pesquisar aqui, vou apontar aqui minha câmera para o céu e procurar extraterrestre e estudar aqui como é que funciona realmente. Não. O objetivo dele era estudar o fenômeno pelo fenômeno. O que era aquilo que as pessoas estavam narrando. Se aquilo aconteceu ou não, não importa, né? Isso está além do domínio da ciência. Então, o fenômeno de abdução, como o próprio nome sugere, como a gente já está bastante acostumado, até por conta da cultura pop, onde a gente vê bastante isso, é um fenômeno onde a pessoa narra que ela foi abduzida por um extraterrestre. Só que o que acontece? A ideia de abdução por extraterrestres é uma ideia moderna, né? A gente não vai ver a ideia de abdução de extraterrestres uma pessoa na Idade Média, porque não existia essa concepção, né? Mas a gente vai ver em outras culturas coisas semelhantes ao que é chamado de abdução, que é chamada atualmente, né, na contemporaneidade, de abdução alienígena. A gente vai ver em culturas nórdicas, por exemplo, relatos de sequestro feitos por fadas, né? E outra coisa interessante, que isso foi até no grupo, um rapaz que acompanha o grupo, né? Ele falou sobre um caso que foi até aqui no Ceará, né? Que eu sou do Ceará, de uma garota que ela havia mencionado que ela havia sido, não é abduzida, arrebatada, e depois ela apareceu contando ali sua experiência, né? Então vocês vejam bem, na humanidade a gente sempre tem uma ideia de pessoas que foram abduzidas, né, ou sequestradas por seres e que depois voltaram para contar como aquilo foi, né? É tipo como é o nome? A narrativa de Enoque, né? A gente tem o Enoque na Bíblia, aí existe o livro de Enoque, onde ele fala que ele foi levado por anjos no céu. Mas a gente não precisa, novamente, supor que isso seja verdade. O que importa aqui é que a gente tem ali um padrão na história de pessoas que alegam que foram sequestradas, foram abduzidas ou raptadas e depois voltaram para contar a história como foi, né? E isso pode ser estudado. O John Mack, ele narra, ele mostra as narrativas das pessoas que falaram de abdução e ele elenca ali características comuns dessa experiência, né? Que a preocupação é fenomenológica, ele escreve a experiência pela experiência, não se realmente aconteceu. E agora imagine uma pessoa também, 15 mil anos atrás, tendo esse tipo de experiência. Seria inevitável ela não concluir que teve experiência com uma coisa divina, com uma coisa que está além do mundo. E quando ela conta aquilo para as pessoas, o comum é as pessoas que acreditam também associarem aquilo à ideia de Deus, né? E outras experiências é o fenômeno de presença, fenômeno de terceira pessoa. E agora eu vou falar sobre esses dois antes de partir para o próximo, porque esses dois são muito parecidos. O fenômeno de presença, ou fenômeno de presença espiritual, é um fenômeno que ele é estudado também cientificamente, ele é narrado em várias culturas diferentes, né? Desde essa cultura que a gente chama de ocidental, até culturas orientais, culturas de caçadores-coletores modernos, né? Culturas antigas. Então, existe até um paper que eu já li sobre isso, né? Que se chamava Fenômeno de Presença Espiritual. E, novamente, né, eles estudavam o fenômeno pelo fenômeno, que o que é que significa? Que são pessoas que narram a sensação de uma presença no local onde elas estão, seja um local religioso ou não. Então eles sentem uma presença, né? Isso pode ter explicações evolutivas, existem explicações evolutivas disso, existe
explicações neurocientíficas disso, mas do ponto de vista fenomenológico, a pessoa sente uma experiência e ela associa aquilo a algo transcendente, a algo que não faz parte do mundo ordinário, algo que ela não pode ver. Ela sente uma presença que ela não vê, né? Não é tipo uma presença de outra pessoa que ela pode ver, interagir normalmente. E isso parece outro tipo de experiência que leva as pessoas à ideia de um Deus da revelação. E tem o fenômeno da terceira pessoa. O fenômeno da terceira pessoa é um fenômeno que ele foi catalogado, sobretudo, por conta de acidentes sofridos por alpinistas, né? Porque o alpinismo é uma atividade de alto risco. Então, são pessoas que se colocam em risco de vida para valer, muitas vezes morrem, ou chegam a um ponto em que elas estão entre a vida e a morte, né? Quando sofrem um acidente. E o fenômeno da terceira pessoa, ele acontece, ele é muito comum em alpinistas, assim como a experiência de quase morte é comum em alpinistas, mas o fenômeno de terceira pessoa é um fenômeno que a pessoa sofre o acidente e ela tem uma visão de uma pessoa, uma terceira pessoa, né, cuidando dela, né? E agora imagine novamente uma sociedade antiga tendo esse tipo de experiência, né? Inevitavelmente associaria ali a uma revelação divina, ou alguém divino cuidando dela. E, por fim, o êxtase induzido por meditação ou sugestão comunitária. Então, é possível atingir certos êxtase até que são muito parecidos com os efeitos de uso de psicodélicos, através da meditação, quando a pessoa busca ali se fechar para todo tipo de estímulo empírico, sensorial, e busca meditar, buscando ali um certo estado onde ela pode ter certas experiências, ou esse êxtase também pode ser induzido por sugestão comunitária. Como quando uma pessoa está numa igreja, e por sugestão do ambiente em que ela está, ela de maneira até inconsciente, entra no estado de êxtase e começa a ter certas revelações, certas visões, e assim experiencia Deus, né? E essas aqui são algumas experiências que eu diria que são de exemplos de estados alterados de consciência que eu diria que fundamentam que é o fundamento humano do Deus da revelação. Porque parece que o Deus da revelação ele aparece nesses momentos de estado alterado de consciência ou de um estado anômalo do cérebro, da mente, né? Então parece que é algo em nós que nos torna propício a ter esse tipo de experiência e conceber ou reconhecer um Deus da revelação, né? E novamente, isso aqui não é uma reflexão filosófica, né? É uma experiência totalmente emotiva, pessoal. Não, a pessoa não está fazendo filosofia quando está numa igreja tendo ali tendo um êxtase, por exemplo, né? Por isso é o Deus da revelação. Agora vamos aqui para o próximo slide. Agora a gente vai para o fundamento humano do Deus dos filósofos. Eu vou começar lendo aqui para vocês. O Deus dos filósofos surge a partir da motivação humana em elaborar explicação para as coisas e da intuição de enxergar uma teleologia na natureza, o que leva a uma percepção de projeto quanto ao mundo. Partindo da percepção de projeto, a motivação de elaborar explicações alcançou naturalmente a ideia de Deus, sendo a filosofia uma forma mais sofisticada de elaborar explicações, né? E o que isso aqui quer dizer? O ser humano ele é curioso por natureza. E isso não parece uma característica que é comum nossa. Tem vídeos vocês podem até achar no YouTube, né? Tem um vídeo que é muito curioso, que é de um gorila, o gorila pai e o gorila filho, né? Ainda um filhote, e os dois olhando muito curiosos para uma formiga que está passando. E o gorila até com a mão no queixo, olhando assim e tal. Ou seja, parece que a curiosidade é algo que faz parte da nossa espécie, mas que transcende a nossa espécie, né? Pode ter explicações evolutivas para isso, a curiosidade talvez proporcione maior capacidade de um indivíduo se reproduzir, não sei, mas seria uma explicação possível. Mas não importa qual é a explicação, o que importa é que existe essa motivação humana de elaborar a explicação que se deve à curiosidade das pessoas, né? E associada a essa curiosidade que leva a essa motivação em criar explicações para as coisas, está a intuição de enxergar uma teleologia, né? O que é teleologia? Teleologia é
seria basicamente o estudo dos fins. Então, quando eu falo aqui de uma intuição de enxergar uma teleologia na natureza, o que parece é que, o que eu quero dizer é que existe uma intuição no ser humano de enxergar a natureza como se fosse um projeto que tem certos fins, né? A gente olha para uma máquina, aquela máquina ela tem um certo fim porque ela foi projetada. Quando a gente olha para a natureza e a gente vê ali uma série de processos que formam grandes sistemas e que esses sistemas possuem ali interações diversas e bastante ordenadas que proporcionam uma certa consequência daquele sistema, né, um certo produto, o ser humano ele se sente muito tentado em enxergar aquilo como um projeto, como uma coisa que foi ordenada, né? Ordenada por alguém ou por algum princípio, e aí surge a percepção de projeto. Essa percepção de projeto ela pode ser até ilusória, pode ser enganosa, né? Filosoficamente, você pode defender que essa percepção de projeto é ilusória porque não existe projeto nenhum na natureza. Parece que Darwin nos entregou, com a ideia de evolução das espécies, uma maneira de explicar como a natureza pode existir, sobretudo as espécies, sem a necessidade de invocar um projetista. Né? Então isso aí seria uma saída filosófica para tentar refutar a ideia de percepção de projeto. Mas o que importa aqui é que a percepção de projeto é um fato, mesmo que ela seja ilusória. E parece que é isso o que leva o ser humano, o melhor, que levou o ser humano a elaborar explicações que os levou à ideia de Deus, né? Porque se é um ser humano curioso, motivado a elaborar a explicação e que tem essa intuição teleológica, que produz essa percepção de projeto, então parece que seria inevitável ele chegar à conclusão que existiu um projetista, alguém que criou aquela natureza, né? Fez aquilo, que aquilo seria uma criação. Então, o filósofo que tenta mostrar que Deus existe, ele é motivado por essa série de coisas, né? Curiosidade, motivação de explicação, intuição, a intuição teleológica, a percepção de projeto. E a filosofia seria uma forma mais sofisticada de elaborar explicações para a natureza. E Deus, aí nessa explicação sofisticada, aparece com aquilo que eu chamei de elemento teórico. Deus aqui é um elemento teórico, é um elemento explicativo, não aquilo que vai ser adorado pelo filósofo, né? Ou cultuado. Ele pode cultuar ali na igreja, mas na hora que ele está fazendo filosofia, elaborando explicações, quando ele fala em Deus, não é ele pode até ter a percepção que ele está falando do Deus que ele cultua na igreja, por exemplo. Mas quando ele está falando ali de Deus, ele não está tratando Deus ali da mesma forma que ele trata na igreja, né? Por isso que seria filosófico aqui. Agora vamos continuar. Contudo, essas condições humanas que tornaram possível o surgimento do Deus dos filósofos não são suficientes para uma ideia filosófica de Deus surgir, apesar de serem necessárias. Os mitos são uma primeira forma histórica de tentar elaborar explicação invocando Deus ou Deus. O que é que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é o seguinte, que não necessariamente a presença daquelas características que eu falei, né, ou seja, a curiosidade, a motivação, a intuição, a percepção, não necessariamente essas coisas são suficientes para para fazer a filosofia surgir em um ambiente onde tem todas essas coisas, né? Porque você pode ter todas essas coisas, mas você não usar método filosófico para tentar dar explicação. Isso é algo que a gente vê em qualquer canto, né? Por exemplo, a gente vai no interior, onde não há um grande acesso à informação, onde as pessoas não são cientificamente informadas, e vocês vão ver explicações ali que são baseadas em costumes, né? Então, elas são curiosas, elas têm ali uma percepção de projeto também, elas têm uma intuição teleológica, só que elas não dão uma explicação filosófica e nem científica para aquilo que elas estão descrevendo. É uma explicação, é uma explicação baseada em costumes, né? Em uma tradição. E então não necessariamente a filosofia surge quando tem aquelas coisas, mas só há filosofia se tem aquelas coisas. Por isso que a gente pode dizer que é uma condição necessária, mas não é suficiente. Ou seja, não é porque tem ela que vai surgir a filosofia. Então, a primeira forma de explicar as coisas foi através dos mitos, como eu falei aqui, né? Onde falava sobre Deus e deuses. Só que uma observação que eu quero fazer aqui. Quando eu falo de primeira forma histórica de elaborar uma explicação, e digo que os mitos são isso, eu não quero dizer aqui
que existiu, porque isso é até uma visão muito positivista da história, de que existia um momento onde existiam apenas explicações rudimentares, erradas, ilusórias, falsas, que seriam os mitos, e conforme o ser humano foi progredindo na história, ele alcançou o estado pleno de maior conhecimento científico. Não. A gente vai ver, isso eu posso trazer até em outras. Eu acho que eu vou comentar ainda, mas eu posso trazer até outra apresentação só para falar do valor do mito, do que o mito representa. Né? O mito é uma forma de conhecimento. Ele não é uma forma involuída ou rudimentar de conhecimento. Ele é uma forma de conhecimento que pode ser colocada ali paralela ao conhecimento científico-filosófico. Só que o mito vai estar em outro domínio totalmente diferente. Então é importante fazer essa observação aqui. Vamos passar aqui para o próximo slide, certo? Agora, eu falei sobre os mitos e a gente vai ver que nos mitos, geralmente, a gente se fala de muitos deuses em mitos, né? Só que em muitas culturas diferentes, culturas que nunca tiveram contato entre si, culturas que estão muito distantes no tempo e no espaço, falam sobre a ideia de um Deus supremo. Eu trouxe aqui duas citações indiretas do Michel Eliade, né? Uma do Tratado de História das Religiões e outra de um livro dele, menorzinho, chamado Mito e Realidade. No Tratado de História das Religiões, ele vai falar sobre o Deus Supremo associado ao céu. E, curiosamente, como a gente nasceu e cresceu e se desenvolveu em uma sociedade cristã, a gente, de fato, associa bastante o nosso Deus, o nosso Deus, quando eu digo assim, nosso Deus no sentido de o Deus que é mais presente aqui em nossa cultura, a gente associa esse Deus ao céu. Né? Por exemplo, o Michel Eliade até fala disso, que a oração mais conhecida no Ocidente, qual é? Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, já há uma associação entre o Pai, que é Deus, que está no céu. Você vai ver ali no mito de criação que tem em Gênesis, você tem o quê? Você tem Deus criando ali a terra, Deus criando, separando as águas do céu das águas que vão ficar na terra, criando ali um grande domo que tem comportas que abrem para a água do céu cair. E quando a gente vai ver, por exemplo, em Salmos, existem muitos, não sei se são muitos, eu particularmente lembro de um, mas devem ter outros, salmos que falam que o palácio de Deus está ali acima desse domo celeste, né? Dessa coisa, tipo uma coisa que cobre o céu, tipo, imaginem uma coisa transparente cobrindo o céu, tipo vidro, sei lá, que separa a água que está lá no topo da água que está aqui embaixo. Então Deus estaria no céu, né? Então você vê que na cultura judaica e cristã se associa muito Deus ao céu. Para onde é que você vai quando morre? Ah, eu vou para o céu, junto de Deus, né? Na Idade Média, a cosmologia popular, mais popular na Idade Média, era uma cosmologia que acreditava que existiam várias camadas de céu, vários níveis, e o céu empíreo, que era a camada mais elevada do céu, era onde Deus literalmente habitava. Então há uma associação muito forte entre o Deus Supremo e o céu, certo? E qual é a explicação que o Michel Eliade dá disso? A explicação que ele dá acerca disso, é que como o céu sempre foi visto como, por exemplo, na nossa experiência subjetiva, na nossa experiência do dia a dia cotidiana, o céu, na nossa perspectiva, é sempre a camada mais elevada da nossa experiência particular, da nossa experiência subjetiva. Porque a coisa mais distante que a gente olha é o céu, né? Agora vocês imaginem pessoas que há 15 mil anos atrás, ou até na Idade Média, ou até há pouco tempo, né? Olhavam para o céu e viam ali uma coisa inalcançável, uma coisa muito distante. Então, essa inalcançabilidade do céu era associada com um nível elevado de existência. E um nível elevado de existência só podia ser alcançado por algo que fosse supremo. E aí surge a ideia de Deus supremo, né? Presente em muitas religiões de diferentes culturas. Então, só que esse Deus supremo que a gente vê nos mitos, até no mito, né, que a gente tem em Gênesis, perdão, o que a gente vê? A gente vê que a explicação mítica ou mitológica dada, por exemplo, a origem da humanidade, a origem da natureza, é sempre uma explicação histórica. Então, o Deus Supremo é supremo porque ele é sempre o mais antigo dos deuses, ou é aquilo que
a existência mais antiga de todas. Entenderam? Então, é supremo no sentido de ser o mais antigo. Então, o critério aqui é histórico, é cronológico, né? Ou seja, é horizontal. Então, a explicação é sempre histórica nos mitos, né? E isso é o que o Michel Eliade nota. E agora, nessa citação que eu vou trazer aqui para vocês, que é sobre a virada dos pré-socráticos, certo? Eu trouxe aqui no próximo slide uma citação do Eliade. Porque o que foi que os pré-socráticos trouxeram de inovador, certo? Porque, como eu disse para vocês, nos mitos, tradicionalmente, as explicações, as histórias eram sempre horizontais. Era realmente uma história, uma cronologia. Só que com os pré-socráticos, essa perspectiva mudou. E eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou explicar. Isso aqui é uma citação do livro dele. Eu acho que está até aqui, está até com ele perto aqui de mim. É esse livrinho aqui, ó. Mito e Realidade, Michel Eliade, página 101, como eu coloquei aí. Então, a virada pré-socrática. O essencial não mais deveria ser procurado numa história dos deuses, mas numa situação primordial que precedeu essa história. Aqui é para ser assistimos, só que eu esqueci de botar o S ali no final, então continuando. Assistimos aqui a um esforço para ir além da mitologia enquanto história divina e de atingir a fonte primacial de onde jorrou o real, de identificar a matriz do ser. Foi procurando a fonte, o princípio, a arqué, que a especulação filosófica reencontrou por um breve intervalo, a cosmogonia. Não era mais, entretanto, o mito cosmogônico, mas um problema ontológico. Ou seja, com os pré-socráticos, a gente vê uma tentativa de explicar a realidade não mais no sentido histórico. A gente vê agora a tentativa de explicar a realidade no sentido ontológico. O que é que isso quer dizer? Né? Ontologia significa o estudo do ser. Basicamente é o estudo daquilo que é real. Quais são as categorias do ser? Como é a estrutura do ser? O que é isso que a gente chama de ser? Né? Então, os pré-socráticos agora tinham outra perspectiva, que é uma perspectiva que eu vou chamar aqui de vertical. Antes a gente tinha aquela perspectiva horizontal, que era uma historinha de um Deus que cria e tal, tal, tal. Agora, com os pré-socráticos, a gente tem uma ideia de arqué, que seria o princípio supremo, onde você não tem mais uma historinha para explicar a origem das coisas. Você tem camadas da realidade cuja base está o princípio fundamental que sustenta todas as coisas, que foi chamado ali pelos pré-socráticos de Deus, né? Arqué significa basicamente aquilo que de onde se originou todas as coisas, aquilo que mantém todas as coisas e aquilo para onde todas as coisas vão retornar. Então reparem o seguinte, como eu disse, a perspectiva agora é vertical. Ele quer saber o que é que está ali na base da realidade sustentando a coisa. Porque na ontologia se estuda uma ideia de camadas da realidade, né? Ou seja, existe uma camada que está mais evidente aqui no mundo sensorial, mas existe uma camada subjacente a ela que explica esse mundo sensorial. Então se fala em camadas e na base está uma camada que não é sustentada por nada. Ela é apenas o sustentáculo de todas as outras coisas. É o fundo da realidade, o chão da realidade, né? E, ou seja, a explicação teve uma mudança. Volto a frisar, não é mais uma explicação histórica, mas uma explicação ontológica. Né? E aí começa a surgir a filosofia. Mas uma observação importante que eu quero fazer para vocês, e eu já vou passar aqui para o próximo slide, certo? Pronto. Aqui eu já adiantei ali para vocês o que era arqué, mas eu fiz esse slide aqui justamente para falar sobre o que é arqué. Como eu falei no outro slide, a arqué seria o princípio a partir do qual tudo surge, que tudo sustenta e para onde tudo irá voltar. Ou seja, é aquele chão da realidade, né? É aquele chão que não tem nada mais profundo que ele é a base. Agora, continuando a partir da segunda frase. Pode-se dizer também que é a base da realidade que sustenta tudo, mas que não é sustentada por nada, como eu falei. Os pré-socráticos chamam a arqué de Theos, que significa Deus ou divino, certo?
E, ou seja, aquilo que eles acreditavam que era a base da realidade é o que era Deus nesses modelos deles, né? Nesses modelos filosóficos, digamos assim, que a filosofia estava emergindo ainda, então não era filosofia porque era filosofia, mas era uma filosofia que ainda iria evoluir mais, digamos assim. Então, a arqué era o Theos, ou seja, era uma base da realidade. Não era mais um sujeito histórico que cria a realidade, não, mas é a base ontológica da realidade. Certo? Os pré-socráticos chamavam a arqué de Theos, já li essa parte. Diferente do Deus Supremo dos mitos, a arqué era algo próximo de um princípio metafísico, ao invés de um ente antropomórfico e antropopático. Ou seja, nos mitos a gente vê os deuses supremos como tendo características humanas. Muitas vezes é até uma pessoa que tem forma humana. E ele é antropopático, ou seja, ele tem emoções humanas. Né? Ele fica com raiva, ele fica feliz, ele fica triste, ele tem relações pessoais com pessoas, né? E daí por diante. Mas esses princípios eles são mais metafísicos, são mais impessoais. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, certo? Pessoas como Tales, Anaxímenes, Xenófanes e Heráclito identificavam Arqué com algum elemento natural tipicamente empírico, água, ar, terra e fogo, respectivamente. Ou seja, esses pré-socráticos, eles associavam aquilo que estava na base da realidade, sustentando todas as outras coisas, como sendo algo que estava associado a algum elemento empírico, certo? Agora, vai existir uma discussão sobre se eles acreditavam que todas as coisas eram formadas por esses elementos empíricos ou se, de alguma forma, esses elementos empíricos serviam como um sustentáculo da realidade. Porque é muito diferente eu dizer que uma coisa é formada por uma determinada matéria e dizer que aquela matéria sustenta aquela coisa. Né? Mas, de todo modo, é um princípio metafísico no sentido de ser o princípio último, de ser o princípio que está na base da realidade. E eles associavam com algum elemento natural, tipicamente empírico. Né? Continuando, já pessoas como Anaximandro, Anaxágoras, Pitágoras e Parmênides a identificavam, a arqué, né, com algo que está além da empiria. Então você tem o apérion, o nous, o número e o ser. Né? O apérion, para o Anaximandro, seria uma matéria indiferenciada e infinita, de onde todas as oposições surgiriam. Então você tem ali oposição de frio e calor. No Aperion, essas oposições elas estão unidas de forma indiferenciada. Né? E você tem todas as dualidades. A gente trabalha, a percepção humana parece que ela tem um viés de trabalhar com dualidades. Né? Dia, noite, vivo, morto. Né? Então, existe sempre essa dualidade da experiência que no Aperion, né, o Aperion do Anaximandro, todas elas estariam unidas de forma em uma união que tornava nessa base da realidade, todas essas dualidades se tornariam uma grande unidade indiferenciada. O nous para Anaxágoras era a mente, né? Então, nous pode se traduzir tanto para a mente quanto para intelecto. Então você tem no Anaxágoras a ideia de que a matéria se organiza no universo, essa ordenação que se vê, ela é organizada por algo mais fundamental, né, que seria um nous, que seria uma mente que organizaria essa matéria. E aqui a gente tem a gente pode fazer uma analogia com relação entre mente e corpo. Né? A ideia de senso comum, e também é uma ideia filosófica, né, porque tem filósofos que defendem é que o cérebro, ou que a mente é algo imaterial, que ele ordena o nosso corpo, nossa relação com o ambiente. Então nós temos aí uma ideia de um nous, que seria a nossa mente, ordenando a matéria do corpo e do ambiente através do nosso corpo. Né? Então a metáfora, a analogia para explicar a ideia do Anaxágoras seria essa. Né? A arqué para ele seria o nous. E para o Pitágoras você tem um número como sendo o arqué. Né? Porque, de fato, a gente, por exemplo, inegavelmente na física contemporânea a gente tem ali grandes sistemas matemáticos que servem para explicar as estruturas da realidade. Então parece que nós temos sim uma correspondência numérica através das equações que nós fazemos para explicar a realidade e a realidade em si. Né? E, ou seja, a realidade ela também expressa uma certa geometria. Nós vemos
traços na natureza que lembram formas geométricas. Então, isso levou Pitágoras à ideia de que o número é aquilo que está por trás dessa ordem visível da natureza, né? Porque para ele, o mundo seria a expressão desses números que se articulam e assim proporcionam a ordem da natureza. Enfim, o ser para Parmênides seria simplesmente aquilo que é, desconsiderando qualquer característica particular. Então, o ser, tanto que para o Parmênides não vai existir mudança, toda a diferença que a gente vê é ilusória, porque só existe para ele o ser, que é algo que não tem de fato características. Então, para ele, a nossa visão, nossas experiências são enganosas, porque essas diferenças, essas características diferentes que nós vemos em coisas diferentes, são enganosas, porque na realidade só existe o ser, que é algo que, como se fosse a existência em si, algo que é simplesmente existência sem qualquer particularidade, né? Agora vamos passar aqui para o próximo slide, que é uma coisa importante que eu quero falar com vocês. A gente viu no slide anterior o que é Arqué. Eu adiantei ali que para eles, Arqué era o deus deles, tanto que eles usavam a palavra Theos, que significa deus ou divino, para se referir a Arqué. Mas existem duas teorias para falar sobre isso, né? A primeira é a teoria do John Burnet, ou John Bourneau, não sei se assim se pronuncia. E ele vai falar o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Pessoas como John Bourneau enxergavam nessa virada, na virada pré-socrática, uma ruptura radical em relação aos mitos que inaugurou o pensamento científico. Então, na concepção do John Bourneau, quando os pré-socráticos começam a ter um pensamento reflexivo e passam a não mais explicar a existência das coisas como se, através de uma historinha, eles ali estão inaugurando um pensamento científico e estão jogando fora o mito. Só que isso é uma ideia que está caduca, né? Ela era uma ideia famosa ali no século XIX. No século XIX, com toda aquela, com aquele, que no século XIX, com todo aquele espírito positivista da época, então parece que aqui ele estava transferindo o espírito da época para a antiguidade grega clássica. Mas quando a gente vê eles chamando Deus de Theos, engraçado que o John Bourneau, ele realmente ele reconhece que eles chamavam Arqué de Theos, mas para ele isso não é suficiente para dizer que eles não estavam jogando os mitos fora e estavam inaugurando o pensamento científico. Ele reconhece que eles chamam de Theos, mas é muito estranho, porque eles vão chamar de Deus uma coisa se eles estão tendo um pensamento totalmente científico, que não quer apelar para nenhum tipo de Deus, tal como aparecia nos mitos e tal. É estranho. Né? Por isso que essa teoria está defasada. Agora, uma teoria mais aceita é a do Cornford, que eu vou ler aqui para vocês. Já outros, como F.M. Cornford, enxergaram uma espécie de ruptura moderada, que ao invés de inaugurar o pensamento científico propriamente dito, apenas inaugurou o uso de uma linguagem mais reflexiva para tratar sobre temas presentes no mito, sobretudo os cosmogônicos. Ou seja, cosmogônico aqui significa mitos de criação. Né? Ou seja, como eu disse para vocês, os pré-socráticos, eles estavam agora explicando a origem das coisas não mais no sentido cronológico, não era mais no sentido horizontal. A explicação deles era vertical. Ou seja, você tem várias camadas da realidade, né, várias camadas da realidade aqui, e no fundo você tem a arqué, aquilo que fundamenta todas as coisas. E realmente, eles tiveram uma ruptura com os mitos, mas não para jogar os mitos fora, mas para dar uma nova interpretação para os mitos, entendeu? Porque agora os elementos presentes nos mitos, os deuses, as histórias, não eram mais vistos de maneira inteiramente literal, mas eram elementos que, subjacente a eles, levavam a ideia que expressavam alguma estrutura metafísica, alguma estrutura ontológica, que é aquilo que o Michel vai falar, né? O Michel Eliade. Os mitos agora eram encarados no sentido de você olhar para o mito e tentar achar a estrutura metafísica ou a verdade que está por detrás daqueles elementos do mito. Então é por isso que se associava, cada um associava a sua arqué a um deus particular, mas não era um deus no sentido de ser um velhinho barbado em cima de uma nuvem, não, mas agora era aquela figura mitológica associada a um princípio ontológico, né?
E é basicamente isso. Então, a teoria mais aceita e a que mais faz sentido é essa, de uma ruptura moderada. Agora vamos para a virada platônica, certo? Platão, a gente pode até dizer que ele foi o fundador da filosofia de certo modo, né? Se fala em Sócrates, Sócrates foi tratado como o fundador da filosofia. Só que Sócrates, tem ele existido ou seja, ele só um personagem de Platão, então tem ele existido ou não, nós chegamos a ele através de Platão. Então, Platão pode ser creditado como pelo menos um dos fundadores da filosofia. E eu vou ler aqui para vocês. Platão é o filósofo que delimita com mais clareza o papel da filosofia. Segundo ele, o papel do filósofo é domar a sensibilidade, a fim de ir além dela, em busca da estrutura metafísica da realidade, que se manifesta através do sensível, mas não se limita a ele. Platão traça uma metáfora com a primeira e a segunda navegação. A primeira é quando o marinheiro é levado pela força do vento, e a segunda é quando o marinheiro é levado pela sua própria força através do remo. Então, o que é importante aqui? Vocês vejam o seguinte, que nos pré-socráticos, apesar de alguns pré-socráticos associarem a arqué já com algo meta-empírico, além de elementos empíricos, entre os pré-socráticos era comum a ideia de que a arqué era algo associado a algum elemento empírico, ou que era um elemento empírico, como água, fogo, ar. Então, o que é que o Platão vai fazer? O Platão, ele vai instituir um método que vai sempre no sentido de buscar ver o que está além da sensibilidade, certo? E aqui ele faz essa metáfora com a primeira e a segunda navegação. A primeira navegação para Platão é quando você se coloca no mar e se deixa ser levado apenas pela força do vento e da maré. Ou seja, quem está guiando você é simplesmente forças que estão além do seu controle, certo? E isso seria uma analogia com uma experiência sensorial que está totalmente entregue às experiências em si. Uma experiência sem reflexão. Sem reflexão, né? Uma experiência onde você se deixa levar por aquilo que é experienciado, você, sei lá, um exemplo, você está numa floresta, você está simplesmente tendo ali experiência, mas você não está refletindo sobre aquilo. Você está se deixando levar pelas experiências, mas você não está articulando essas experiências para produzir algo que vá além delas, né? Já a segunda navegação seria quando você usa seu intelecto para domar essas experiências sensíveis. Então, a segunda navegação seria quando você tem a experiência sensível, mas você não se deixa levar por ela. Você usa a razão para articular essas experiências a fim de produzir explicações que vão para além da sensibilidade. Mas uma coisa importante, quando eu falo além da sensibilidade aqui, vocês não precisam compreender isso no sentido de que existe um supermundo, um supermundo invisível que está por detrás da matéria, né? Como se as coisas estivessem duplicadas. Você tem aqui o mundo da matéria e por detrás dele o mundo das ideias, né? Como se fala. Isso é até uma visão muito vulgar de Platão, enxergar ele como um dualista nesse sentido. Mas vocês podem compreender a ideia de ir além da sensibilidade no seguinte sentido. No sentido de uma abstração feita pelo intelecto. O que é uma abstração? Uma abstração é uma atividade que nós fazemos com a ajuda de nosso intelecto para entender algo retirando todas as suas particularidades empíricas. Isso é basicamente a metafísica. Então, vou dar um exemplo. Quando Aristóteles vai falar sobre as categorias do ser, ele não está falando ali de nenhum evento ou de nenhum objeto sensível particular em específico. Não. O que é que o Aristóteles ali está fazendo? Vamos pegar, por exemplo, a categoria da quantidade. Eu posso falar aqui para vocês sobre quantidade sem precisar me referir a nenhuma quantidade de um objeto específico. Não preciso falar de quantidade de estrelas, ou quantidade de carros, ou quantidade de celulares que existem no mundo. Eu posso falar simplesmente qualidade, abstraindo qualquer tipo de elemento empírico da minha descrição. Eu posso falar de forma
abstraída sobre quantidade. E eu não preciso sequer falar de quanto é a quantidade. Eu não preciso falar que é 2, que é 3, que é 4. Eu posso simplesmente falar de quantidade enquanto uma categoria universal, que ela está totalmente abstraída de qualquer particularidade. Então não é a quantidade de uma coisa específica e nem uma quantidade de um numeral, o quanto tem de uma coisa em específico. Não. Mas é quantidade no sentido mais abstraído, né? Ou seja, eu falo de quantidade sem me referir a nenhuma quantidade específica ou quantidade de alguma coisa específica, e vocês conseguem abstrair e também compreender quantidade nesse sentido mais abstrato, né? Então, a, 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 a segunda navegação seria isso. Seria você receber a experiência empírica, receber aquilo que é sensível, articulá-las e assim você desvendar, você abstrair todos aquilo que é sensível, empírico, e assim você desvendar, descobrir qual é a estrutura metafísica ou lógica da realidade. Né? Quando a gente fala em qualidade ou quantidade, como está falando, a gente está falando ali de algo que seria uma espécie de estrutura lógica da realidade. Seria algo que eu não estou falando de algo em particular, mas de algo que é mais universal, que parece estar além da sensibilidade. Agora, você pode crer, né? E aqui eu não estou dizendo no que o Platão acreditava, estou dizendo uma postura filosófica, as posturas filosóficas que você pode ter diante disso. Você pode acreditar que essa estrutura lógica, que a metafísica desvenda, é algo que existe apenas na sua mente. Você pode acreditar que existe um supermundo de coisas invisíveis, onde está a estrutura da realidade. Ou você pode acreditar que essa estrutura da realidade não está nem na sua mente, mas também não está nem fora do mundo. Mas você pode acreditar que ela está no próprio mundo, como uma espécie de código-fonte do próprio mundo, né, que abarca tudo. Mas isso não vem ao caso. O que importa é que Platão proporcionou essa virada. Né? O que nós chamamos de filosofia hoje, pelo menos na metafísica, é basicamente isso que Platão ensinou. Né? A abstração para descobrir ali as categorias universais, a estrutura lógica da realidade. E agora outra coisa que eu queria falar é que, apesar de Platão ele ter falado com mais clareza qual seria o papel do filósofo, a gente já viu nos pré-socráticos alguns que não tratavam arqué como algo, como um elemento ou como algo empírico. Né? A gente já vê, por exemplo, o Tales falando dos números, do próprio ser, que também não era algo empírico. Então, por mais que Platão tenha proporcionado essa virada, nós já tínhamos antes dele pessoas que tinham uma certa motivação a fazer isso. Só que aquilo ainda não estava sistematizado. Foi o que Platão fez, ele explicou. Agora, deixa eu ler essa parte aqui de baixo, que é sobre a arqué de Platão. Nesse sentido, a arqué não pode ser algo sensível, como pensavam alguns pré-socráticos. Pode-se dizer que a arqué de Platão é o bem, que é o que permite a realização de todas as coisas. Nas doutrinas não escritas de Platão, entendemos que o bem é o uno, certo? Mas agora vamos por partes. Bem, primeiro, se aquilo que tem de mais fundamental em Platão não pode ser o que é sensível, então a arqué de Platão, ou seja, aquilo que Platão considerava como sendo a base de toda a realidade, não poderia ser algo sensível. Porque aquilo que não é sensível é ulterior ao que é sensível, ou seja, é aquilo que permite o sensível ser o que é. Então a arqué de Platão não poderia ser algo sensível. Né? E se nós estamos filosoficamente motivados, nós também temos que ir nesse sentido. Evidentemente, você pode desenvolver um argumento filosófico para descrever que a arqué é, na verdade, um elemento empírico. Você pode fazer isso. Só que a motivação filosófica convencional, digamos assim, é de buscar aquilo que está por detrás do que é empírico. Mas não por detrás literalmente, mas por detrás no sentido de que se nós abstrairmos com o nosso intelecto tudo aquilo que é empírico, o que é que sobra? É nesse sentido. E o que eu falei, né? Pode ser que a arqué de Platão é o bem. A gente vai ver direitinho aqui o que é o bem. E isso Platão escreve. Só que nas doutrinas não escritas de Platão, ou seja, aquilo que Platão não escreveu, mas que ele passou para os seus iniciados e que assim houve uma tradição platônica oral que não havia sido escrita, né? Nós descobrimos que esse bem é o uno. Deixa eu ver qual é o próximo slide.
Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar logo aqui, antes de passar para o próximo slide, o que seria o bem e o uno para o Platão, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o bem. Primeiro, o bem é aquilo, é tudo aquilo que algo almeja para a sua conservação. Então, por exemplo, a água e a luz solar é um bem para a planta. Porque aquilo é algo que a planta almeja, porque aquilo apetece à planta e proporciona a sua conservação, certo? Então, Platão tem essa ideia de bem. Tudo que é almejado e proporciona a conservação é um bem. Agora, aquilo que proporciona uma falta e leva à corrupção é um mal. Entendeu? Então, por exemplo, se eu taco fogo numa planta, aquilo é um mal para ela, porque aquilo corrompeu a planta. Aquilo não conservou a existência da planta. Vocês estão entendendo? Então, tudo aquilo a que algo apetece para sua conservação é um bem. Agora, vejam só. Se um estado de conservar é o bem, então a gente pode dizer o seguinte, que a existência em si é o bem básico de todas as coisas. Porque, por exemplo, eu tenho o meu estado de existência, né? E eu tenho estados que a existência proporciona. Então, por exemplo, eu preciso comer, eu preciso beber, então a água e a comida são bens para a minha conservação. Só que o próprio estado de existência é um bem. Por quê? Porque ele é um estado que ele persiste. Então, por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Eu estou existindo agora. Passou-se 3 segundos. Eu continuo existindo. Isso significa que eu, enquanto um ente, eu, eu tendo a existência, eu almejo a existência. Vocês estão entendendo? Então a existência que aparece como aquilo que me apetece e que proporciona a minha conservação. Só que no caso a existência é a própria conservação. Entendem? Então a existência também é um estado almejado e ela em si é um bem. E isso para Platão seria arqué, né? Seria arqué de Platão. Aquilo tudo almeja a existência, tudo almeja a conservação, né? A conservação é o maior bem de todos. Então, a água para a planta, ela é um bem, mas ela só é um bem porque ele está em função de um bem maior que é buscado pela planta, que é a conservação em si, a existência. E a cada minuto e segundo que passa, a planta, ela persiste almejando a sua existência, assim como nós. Nós, a cada minuto que passa, nós conservamos nossa existência, né? Então, isso é um bem almejado. A conservação em si é um bem almejado. Agora, por que o bem seria associado ao uno? Né? Tem até uma história engraçada que ela é contada por Aristóteles, mas agora eu não lembro se ela está no escrito em si de Aristóteles ou se é alguém contando a história citando o Aristóteles. Porque a história é a seguinte, que ninguém sabe explicar direito o que era esse bem que Platão falava. Então Platão ele teve a ideia de dar ali uma aula sobre o que era o bem. Só que quando a gente tem o senso comum de bem, é aquilo ao que a gente julga como bom, né? Só que Platão começou a dar uma aula de matemática. Ninguém estava entendendo nada, né? E é daí onde surge a ideia de uno. Porque, como eu disse para vocês, o bem com B maiúsculo é a própria conservação, é o próprio estado de existir, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu existo, mas eu dependo de coisas que estão de fora de mim. O bem maior seria aquele bem que não depende de nada exterior a ele para ele ser existente e ser conservado. Ou seja, ele é o bem maior de todos, né? Porque eu tenho eu sou uma criatura finita, limitada, e eu tenho certas e eu preciso de coisas de fora de mim para conservar a minha existência, que é um bem para mim. Agora, o bem com B maiúsculo, ele não precisa de nada além dele, porque ele é autocontido, né? Ele já é o próprio bem em si, já é a existência em si. Então, por isso que ele é o bem maiúsculo. E isso se associa ao uno no seguinte sentido, porque toda existência é uma unidade, né? Eu sou uma unidade de membros, de células, então, algo só pode existir de forma
consistente e robusta se ela for uma unidade. E essa unidade se associa à ideia de uma identidade. Porque algo só existe se ela tiver uma identidade. E só a identidade se houver uma unidade, né? Então, por exemplo, o meu celular é uma unidade. Ele tem uma identidade porque ele tem uma unidade e, por sua vez, ele tem uma existência. Se existissem apenas particulares soltos, não existiria nada, né? É até estranho você pensar como é que seria um mundo só com particulares, sem unidade nenhuma. Não existiria nada, não existiria eu, não existiria você, não existiria celular. É uma coisa até difícil de imaginar. Então, o uno aparece como como é que eu posso dizer? Aquele princípio mais elevado de forma igual ao bem. Porque lembre-se, o que é o bem com B maiúsculo? O bem com B maiúsculo é aquele bem que ele existe por si só. Ele não depende de nada além dele para ele ter a sua identidade, para ter a sua existência. Ele é a própria existência, é a existência em si, diferente de mim. Eu sou imperfeito porque eu preciso de coisas de fora de mim para eu ter o bem da existência. Já o bem com B maiúsculo é a própria existência, porque ele não precisa de nada de fora dele para ele ter a existência, porque ele já é a existência. E o uno seria basicamente a mesma coisa. Ele é a mesma coisa. Porque o uno, nós somos unidades. Só que nós somos unidades que estamos ali sempre suscetível à corrupção. Então, eu vou morrer e vou deixar de ser uma unidade. A unidade Gabriel não vai mais existir. A existência Gabriel não vai mais existir. Então, vocês vejam, se a existência é um bem e a unidade ela é outra forma de falar que algo existe, então você é uma unidade na medida em que você existe. Então, você sendo uma unidade, você é um bem. Então, se o bem é a existência em si, então a unidade, a maior de todas, a mais abrangente, digamos assim, seria então o bem. Porque o uno seria a existência em si. Você está entendendo? Porque isso seria melhor de explicar se eu tivesse uma lousa aqui, né? Na lousa na sala de aula, quando eu dei essa aula, eu fiz uns esquemas, né? Eu fiz lá um círculo com vários pontinhos dentro, e aquele círculo com aqueles pontinhos dentro são uma unidade, algo que existe. E você tem vários círculos com vários pontinhos dentro, né, que são unidades de particulares. Só que você tem agora aqueles círculos também formam uma multiplicidade. E aqueles círculos formam uma unidade, né? Aí esse círculo maior, ele agora pode ser uma unidade de multiplicidades, de unidades de multiplicidades, e existir agora uma unidade ainda maior. Ou seja, eu vou vendo que vai existindo camadas da realidade, digamos assim, que são cada vez mais abrangentes, né? Eu tenho uma camada, unidades que são unidades de multiplicidades. Só que eu tenho uma camada mais abrangente que é a unidade de todas as unidades de multiplicidades. Entende? Então, no final, eu vou ter o uno, que é aquela identidade que não depende de nada além dela para ser uma unidade. Ou seja, não depende de nada além dela para existir. Então, o bem se associa ao uno nesse sentido. Porque se o bem é a própria existência em si, e se o uno também é a própria existência em si, por ele ser o princípio unificador de todas as coisas, que não é unificado por nada além dele, então o uno também é a existência em si. Ou seja, o uno é o próprio bem, é a própria conservação de uma existência que não depende de nada além dela. Vocês entenderam? Então é basicamente isso. O uno se associa ao bem para Platão por conta disso. Agora vamos passar aqui. E essa é a arqué de Platão, né? A gente pode falar desse modo, que o uno é a arqué de Platão, porque o uno ele funda todas as coisas. Mas uma observação importante: quando eu falo aqui de que o uno é aquilo que é a unidade mais abrangente, que abarca todas as unidades menores e multiplicidades, isso não significa que o uno é um super objeto. Não. A ideia aqui não é exatamente nesse sentido de um super objeto. Essa explicação que eu dei é mais uma explicação didática, né? Não é uma explicação
que faz jus ao pé da letra o que o Platão está falando, mas ela é didática. Ela passa bem a ideia do que o Platão quer dizer e que eu vou explicar agora. Né? E eu vou explicar isso agora porque a gente vai falar sobre neoplatonismo, né? E também sobre o tomismo. Por quê? Porque aqui agora eu vou falar sobre, como diz aí no título, a gigantesca herança platônica na teologia ocidental. Platão influenciou diretamente o neoplatonismo. Agora, por que ele influenciou diretamente o neoplatonismo? Porque o neoplatonismo é a continuação da tradição platônica. O neo de neoplatonismo não representa uma ruptura que reinterpretou Platão, não. É a continuação das ideias de Platão, que também se baseiam nas suas doutrinas não escritas. Certo? E agora, quando eu for explicar, vai ficar mais claro ainda como é a ideia de uno para eles. E também o Platão influenciou de forma mais indireta e sutil o tomismo, ou que a gente pode chamar de neo-aristotelismo, né? Porque se associa muito mais o Tomás de Aquino a Aristóteles do que Platão. Mas a gente vai ver que essa ideia é um pouco equivocada. Que talvez sejam as maiores escolas teológicas ocidentais, ou seja, essas são as maiores, pelo menos não é uma opinião particular minha, né? Se você estuda a história do pensamento teológico ocidental, você vai ver que essas são realmente as duas maiores escolas, tanto em nível de contribuição quanto em nível de duração, né? Aqui no Ocidente. E que são herdeiras de Platão. Agora vamos para os neoplatônicos. Os neoplatônicos, como Plotino, trouxeram à tona a ideia de uno presente nas doutrinas não escritas de Platão, que se refere ao princípio supremo que emana sua essência, permitindo que todos os entes, ou zia, possam ter unidade e assim existência. A relação entre o uno e os entes é descrita a partir da metáfora do Sol e seus raios. Ou seja, eu disse para vocês, quando estava comentando no slide passado, que a gente não pode cair no erro de achar que ali é uma relação entre parte e todo. O uno não é um super objeto, não é um mega objeto formado por coisas. Não. O uno é um princípio metafísico. E para entender melhor a relação entre o uno e as coisas que estão abaixo do uno, digamos assim, aquilo que o uno sustenta, a melhor analogia, que é uma analogia até dada pelos neoplatônicos, que é a metáfora do Sol e os seus raios. Né? Então, o uno seria como o Sol. Você tem ali o Sol brilhante, que tem o seu brilho de forma mais elevada, e você tem os raios solares, né? Que eles são espécie de extensão do Sol, da essência do Sol, mas que conforme vão se afastando do Sol, eles vão ficando, o brilho vai ficando mais fraco. Então, quanto mais perto do Sol, você tem a coisa mais brilhosa. Mas só o Sol em si é o que tem o brilho mais supremo e mais fundamental de todos. Né? Então você tem, por exemplo, isso se chama, e esse processo de irradiação, vamos chamar assim, se chama emanação, que é um processo espontâneo da própria natureza da coisa. Então, por exemplo, no caso do Sol, ele emana os seus raios. Não é tipo um ser que está criando, não é tipo um pedreiro construindo uma casa. Ele está emanando de forma espontânea a sua própria essência. E isso é explicado porque o Uno é tão poderoso que ele transborda de forma espontânea o seu poder. E o Uno, dessa forma, por ele ser a unidade mais fundamental, ele vai difundindo essa unidade para unidades que são menos fundamentais ali na hierarquia. Então você tem aqui o Uno, você vai ter uma camada logo após o Uno, que é um intelecto, né? Que apesar dele não ser tão uno quanto o Uno, ele tem uma unidade maior do que uma camada que vai estar lá embaixo, que é a matéria, que é uma camada que ela vai estar mais suscetível a corrupções, que é a nossa. Então, quanto mais próximo do uno, mais forte é a unidade das coisas. Menos propensa à corrupção a coisa tá. Vocês estão entendendo? Então, a ideia não é de um super objeto formado por coisas, mas de um princípio que emana, entendeu? Que emana a sua própria unidade, a sua existência em si. Ou seja, ela partilha da sua unidade com as coisas. E agora, a gente vai ver aqui
o Tomás de Aquino. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicar. Depois vou explicar. Tomás de Aquino foi influenciado pelo neoplatonismo em sua obra O Ente e a Essência, onde expõe a ideia de ser, existência em si, que se soma às essências e produz os entes, sendo esse processo conhecido como criacionismo. A influência neoplatônica pode ser vista no fato de o ser um fundamento indiferenciado de todas as coisas. Isso é tipicamente platônico. Ou seja, no Tomás de Aquino, a gente vê uma clara influência do Platão ali no Ente e a Essência nesse esquema. Porque você tem uma coisa que é basicamente um uno, algo que é a existência em si, que não depende de nada além dela. E essa existência em si, ela vai criando camadas que são mais fundamentais quanto mais próximo dela e menos fundamentais quanto mais distante dela. Só que agora a gente pode falar de criação. Não é mais uma emanação no sentido de ser um transbordamento espontâneo de poder. Mas agora a gente tem um ser que realmente cria. Ele poderia não criar. E isso para o Aquino, a criação é uma questão de fé até. Porque ele diz que o universo poderia ser infinito, poderia ser eterno. Só que a Bíblia diz, né, as escrituras diz que ele foi criado. Então isso para Aquino é uma questão de fé. Então só que a gente vê aqui? A gente vê uma certa vontade no ser. Né, porque ele pode criar ou não. E só que esse esquema que você tem um ser e a existência em si, que vai ali, que a partir da sua natureza vai doando a sua existência para coisas que são menos fundamentais com ela, é um esquema muito parecido com o platonismo. No tomismo se fala que o ser ele doa a sua existência para as essências particulares. Então as coisas são essências, ou seja, o que é uma essência? Uma essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Então eu tenho uma essência particular, alguma coisa que me faz ser o que eu sou, e todas as coisas do mundo têm essências que fazem elas ser o que elas são. Só que todas essas coisas, elas não têm em si a existência, porque elas poderiam não existir. Então a existência é uma coisa contingente nelas, não é uma coisa necessária. A única coisa que tem, ou seja, a existência não faz parte da essência dela. A única coisa que tem a existência como parte da essência dela é o próprio Deus, que é o próprio ser. Então, esse ser doa o seu ser para, assim, soma eles as essências para as essências existirem. Então, vocês veem aqui uma forma de falar que é diferente do neoplatonismo, mas que é muito paralela, aliás, que é paralela ao platonismo, ao neoplatonismo. E isso a gente vê aqui, né? Eu fiz aqui paralelos entre o neoplatonismo e o tomismo. No neoplatonismo, Deus é o uno, que é a existência em si, né? Porque ele é a unidade mais fundamental, a unidade de todas as unidades, naquele sentido que eu expliquei. Ele é a existência em si porque não depende de nada além dele. E em grego tem uma palavra que significa hiparxis, que significa essa existência, que pode servir para falar sobre essa existência incondicionada. Só que o processo produtor é emanação, né, que eu expliquei para vocês, e o que é produzido é o ente ou ousia. Né? Ousia significa substância. Substância aqui no sentido de uma essência. Né? Então, eu tenho a minha substância particular que faz eu ser o que eu sou. Eu tenho a minha ousia. Né? O uno, no caso, ele está além desse ser. E aqui até uma coisa que há muitas confusões. Eu mesmo já confundi isso. Porque se fala que o uno está além do ser. Mas o ser que o uno está além é no sentido de ousia. Ele está além de todas as ousias, de todos os entes particulares. Está além de mim, de vocês, de todos os objetos. Só que o uno em si, ele é hiperousia. Ou seja, ele é como se fosse a existência em si, uma superousia, né? E no tomismo a gente tem aqui um esquema parecido. Você tem o Deus que é o ser, que é a existência em si, que é chamado de ipso esse. Né? E o processo produtor se diferencia porque não é uma emanação. Né? Porque a emanação é como, por exemplo, a relação entre o calor e o fogo. Você tem o fogo e da essência daquele fogo há a emanação do calor, como uma consequência espontânea da essência do fogo. Entenderam? Então, só que aqui no caso do Tomás de Aquino, a gente tem a criação, que é algo diferente. O fogo, ele não pode escolher se ele vai emanar a quentura ou não. Né? Mas no tomismo, a gente tem a ideia de que Deus, ele tem, de certo modo, uma vontade que permite ele escolher se vai colocar para fora a criação ou não. Né? Se vai criar
ex nihilo, ou seja, a partir do nada, a criação ou não. E o que é produzido também é o ente, só que aqui se usa outra palavra. Ao invés de ousia, se usa a palavra latina essentia, que é basicamente essência, né? Agora vamos passar aqui para o próximo slide, que é o seguinte. Tudo isso que eu falei para vocês é o teísmo clássico, se chama teísmo clássico. O teísmo clássico é esse teísmo que vocês podem ver que tudo que a gente descreveu aqui é algo que é muito diferente de uma pessoa propriamente dita, né? Então parece que para os neoplatônicos e para os tomistas, parece não. Na verdade, para os neoplatônicos e para os neotomistas, Deus não é tipo uma super pessoa. Não é tipo simplesmente algo que é idêntico ao ser humano com grandes poderes. Não. É algo mais parecido com um princípio metafísico. Mais parecido não. É um princípio metafísico que ele parece muito mais impessoal do que essa ideia mais pessoal de Deus, como a ideia que a gente via nos mitos, né? E eu vou ler aqui para vocês. Conforme vimos, classicamente no neoplatonismo e teísmo, ou seja, isso forma o teísmo clássico, Deus não é retratado como uma entidade antropomórfica, ou seja, ele não é como nós, tal como as do mitos, mas como princípios metafísicos, que lembre-se, parece com aquela questão da arqué, né? A arqué não era mais um Deus antropomórfico, ele era um princípio ontológico, um princípio metafísico. Nesse sentido, Deus não é literalmente uma pessoa. Ou seja, ele não é uma pessoa como nós, simplesmente com superpoderes, não é tipo um Superman, entendeu? Desse modo, o intelecto atribuído a Deus, o ser, não é como o de uma pessoa, que funciona através de processos temporais. Ou seja, como é que os processos intelectuais funcionam? Nós passamos por aprendizados. Ou seja, o nosso processo intelectual ele acontece de forma temporal, através de progresso. Eu aprendo desenvolvendo um raciocínio até chegar numa conclusão. Só que Deus, para os teístas clássicos, eles não têm um intelecto nesse sentido. Eles têm um hiperintelecto. Tanto o uno tem o hiperintelecto como o ser. O que é o hiperintelecto? O hiperintelecto é algo que conhece todas as coisas em um só golpe. Ou seja, não há um processo de aprendizagem. Há apenas um único ato, que é o próprio ato de conhecer. Só que aqui o ato de conhecer não é tipo você ter de um lado uma coisa que conhece e do outro lado a coisa que é conhecida. Porque Deus é simples. Tanto para o teísmo, para o neoplatonismo, quanto para o tomismo, Deus é simples. Ou seja, Deus não tem partes, Deus não tem dualidades. Então, esse hiperintelecto é simplesmente no sentido de que tudo que é verdadeiro está contido em Deus. De grosso modo, seria isso. Ou seja, Deus não precisa, como nós, nos debruçarmos diante de livros ou diante da natureza para alcançarmos a verdade e trazer essa verdade para nós. Não. Porque o que é verdadeiro já está contido na própria identidade de Deus. É como nós podemos dizer que Deus é a própria verdade nesse sentido, entendeu? Ele não precisa conhecer no sentido que nós conhecemos, porque tudo já está, toda a verdade já está contida nele como a própria autoidentidade dele. Só que não no sentido de que tudo está contido como se fossem partes de Deus, mas que nesse momento mais fundamental de Deus, quando Deus é uno e ser, tudo está contido de forma simples. Tudo está contido de forma unificada, de tal modo que você tem um conhecimento ali que não é um conhecimento também dividido em particularidades. Não é um conhecimento dividido em multiplicidades. É um conhecimento uno, unificado. Realmente é uma ideia bem abstrata. Mas, de qualquer modo, entendam. Esse hiperintelecto, ele não é um intelecto como o intelecto de uma pessoa convencional, né? E nesse sentido, pode-se dizer que o Deus do teísmo clássico é uma pessoa, mas não uma pessoa como nós. É algo que nós podemos dizer que ele é uma pessoa mais que uma pessoa, ou uma pessoa que é tão perfeita que não é pessoa como nós, porque ele tem esse intelecto, né? Melhor, seria hiperintelecto. E eu deixei uma observação importante aqui. No neoplatonismo, o hiperintelecto está acima da hipóstase do intelecto. Porque, como eu expliquei para vocês, no neoplatonismo você tem o uno e você tem ali a emanação de camadas da realidade. O intelecto é uma hipóstase que está muito mais próxima do uno do que a hipóstase da matéria. E esse intelecto que está ali abaixo do uno é um intelecto que realmente conhece as coisas em um só golpe. Ou seja, tudo ele já conhece
de uma vez só. Não existe um processo de aprendizagem. Só que o intelecto, ainda essa hipótese do intelecto, ainda tem uma dualidade, uma coisa que conhece e uma coisa conhecida. Por mais que ele conheça num só golpe, você ainda tem uma dualidade. E no Uno, essa dualidade, ela acaba. Entende? Então, no Uno, a autoidentidade dele é o próprio hiperintelecto dele. Isso é uma coisa importante para não confundir. Agora, já no teísmo personalista, né, que é o que eu estou contrapondo, que é o teísmo clássico, que é uma tendência contemporânea, Deus é tratado como uma superpessoa. Isto é, algo que é literalmente uma pessoa, só que muito mais poderosa, como eu falei. Nesse sentido, o teísmo personalista crê que Deus muda e conhece as coisas de maneira semelhante a uma pessoa. Então, o teísmo personalista, ao meu ver, ele tenta retornar a uma ideia mais mitológica de Deus. Porque aqui a gente está lidando com um Deus mais antropomorfizado, né? Antropomorfizado no sentido de ele ter características que são muito semelhantes às de uma pessoa. E essa é uma tendência que ela é contemporânea. Nos antigos você não vê isso. No antigo você tem uma visão mais sofisticada. Então, no teísmo personalista, eles acreditam que, por exemplo, Deus tem mente, Deus tem estados mentais, que Deus ele muda, ou seja, Deus pode progredir ao longo do tempo. Então, nesse sentido, Deus poderia até aprender, né? Porque no teísmo personalista tem até um tipo de teísmo que é o teísmo aberto, que diz que Deus não conhece o futuro. Então, conforme o futuro acontece, Deus vai o conhecendo. Então, nesse sentido, Deus seria uma mente que também aprende. Então, vocês vejam, Deus aqui é muito parecido com literalmente uma pessoa. Ou melhor dizendo, Deus é literalmente uma pessoa. Só que ele é literalmente uma pessoa mais poderosa, é como se ele fosse simplesmente um grande Superman, entendeu? O que é diferente do teísmo clássico, onde Deus é um princípio metafísico, não um Superman, né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que Deus tem um intelecto como o nosso, só que é como se Deus fosse uma espécie de supercomputador, né? Ele aprende muito rápido, ele aprende as coisas de maneira melhor, tal. Então, eu vejo particularmente o teísmo personalista como uma espécie de, eu vou usar essa palavra, mas talvez ela não seja mais adequada, mas de uma espécie de retrocesso. Porque enquanto os antigos conseguiram ver que os mitos, na verdade, eles apenas expressavam realidades ontológicas mais fundamentais e que aqueles deuses antropomorfizados não eram deuses tal qual eles eram representados ali, mas eram apenas representações humanas de um princípio metafísico mais elevado, parece que agora, no teísmo personalista, a gente vê Deus voltando a ser retratado como literalmente algo antropomorfizado, que tem literalmente sentimentos e etc. E agora, uma última observação que eu esqueci de fazer, que é a seguinte, que eu havia dito lá no começo que a diferença entre o Deus da revelação e o Deus dos filósofos é uma distinção moderna. Ela acontece ali com Blaise Pascal, né, que é o matemático. Só que no teísmo clássico, quando a gente vai ver, por exemplo, os antigos em Platão, a própria o próprio esforço intelectual, a própria busca intelectual por Deus já é uma busca, já é compreendido como uma maneira de Deus se revelar. Então, para os antigos, não existe uma distinção entre o Deus da revelação e o Deus dos filósofos. Porque para eles, a atividade filosófica já é uma atividade de revelação de Deus. Tanto que a gente tem a palavra teoria. Né? Eu não estou lembrado agora qual é a palavra que se junta, a outra palavra que se junta para formar teoria. Mas você veja, na palavra teoria, você tem a palavra theos ali. Né? E teoria, ela significa exatamente a visão de... Desculpa, a visão de Deus. Ou seja, a teoria, se a gente for buscar o que ela significava originalmente, era a ideia de que você estava abstraindo os elementos empíricos da realidade e tentando ali encontrar aquele princípio último, aquele princípio que é a base da realidade, que é Deus. Então a teoria seria a visão de Deus, você buscar ter uma visão como Deus vê as coisas e assim você conseguir reconhecer através do intelecto Deus. Então, isso é uma diferença, é uma diferença muito grande, né, entre o período moderno e contemporâneo e o antigo. Porque aquela distinção que a gente fez, ela serve para nós, ocidentais, ou pelo menos ocidentalizados, contemporâneos. Né? Não serve para os antigos.
Então, pessoal, até então aqui nós chegamos ao fim, né? Acredito que não tem mais nenhum slide, isso. Chegamos ao fim. E é isso. Essa é a exposição que eu quis fazer. E no Ocidente, essa tradição de. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela agora. Então a gente vê o seguinte: no Ocidente, essa ideia de Deus como um princípio metafísico é a ideia que persistiu no Ocidente por mais tempo. A ideia de Deus como uma espécie de super-pessoa, um super-homem, que é a ideia mais comum que a gente vê nas igrejas e que é retratado também na filosofia, é uma ideia mais contemporânea. Né? Então vocês vejam, os antigos não eram tão ingênuos quanto vocês podem talvez pensar, né, de maneira equivocada. Não. Os antigos tinham uma ideia muito mais sofisticada de Deus do que os próprios contemporâneos hoje. Então é isso, pessoal. Essa é a explicação. É, isso é o que eu queria trazer para vocês, essa ideia ocidental de Deus. Em outros momentos, em outras apresentações, eu quero trazer a ideia de Deus fora do Ocidente, explicar como essas ideias chegaram no Ocidente, mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço a vocês que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos que têm interesse nesse tema e também se inscrevam no canal, tudo bem? Então, novamente, isso faz parte do projeto do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Filosofia da Religião, o NEPFI, associado à Sociedade Federal do Ceará, do qual eu sou coordenador, né, desse projeto em específico, que é ligado à universidade através do PET, que é o Projeto Educação Tutorial. Então é isso, pessoal, e eu me despeço, fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e curtir esse vídeo. Até mais.